A Bíblia diz que nós não devemos ser só o quê? Ouvintes. Precisamos, como igreja do Senhor, porque o Senhor conta com esta geração de hoje. A única instituição nessa terra que representa a Deus é a sua igreja. Não há uma outra instituição que representa a Deus nessa terra a não ser a sua igreja. A igreja somos nós. A igreja somos nós. E Deus conta conosco. Talvez, igreja, nós estamos vivendo a última geração. E eu não creio, não sei se vai ter uma outra geração a partir dessa nossa. Pelo andar da carruagem, pela velocidade das coisas que estão acontecendo. A mente humana, ela é muito limitada para entender isso. Então o Senhor conta conosco nessa terra. Ele conta com você. Ele conta com cada um de nós. O Espírito Santo, ele fica torcendo por nós. Ele fica chamando pelo nosso nome. Vai, Adriano. Vai, Wesley. Ei, vai, Jeane, vai lá. Calma, Espírito Santo. Calma, não é assim não. Vai, eu sou contigo. Uma igreja moderna e atual. Uma igreja distante daquela igreja do primeiro século. Uma igreja do primeiro século foi aquela igreja vindo a partir dos apóstolos, de Paulo, depois do derramamento do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, ali nasceu a igreja. Quando o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, desceu sobre os discípulos, ali nasceu a igreja do Senhor. Uma igreja que veio com uma grande explosão de poder. Espírito Santo. Se a igreja hoje, eu e vocês, tivéssemos que voltar ao primeiro século, só a misericórdia de Deus. Então, os sinais, é isso aqui que nós temos que ter sede disso aqui. É isso aqui, igreja. É sinais. O resultado daquilo que nós pregamos. O que vai indicar o resultado são os sinais. Chega de pregar evangelho e não acontecer nada. Nós não podemos, irmã Marido, se conformar com isso. Precisamos ter essa sede dentro do nosso coração. Resultado. Eu quero resultado. Eu quero ver resultado. Sinais. Sinais. Não há lugar duro para o evangelho. Não existe lugar duro para o evangelho. Existem pessoas moles que pregam o evangelho. Pastor, mas a região que eu estou aqui, o pessoal tem um coração duro. Entre com sinais. É ou não é aquilo? Entre com sinais. Vai despertar a pessoa. Por mais duro que seja um coração, mas está lá doente, perturbado, endemoniado. Aí você vai e mostra o sinal. A pessoa é curada, a pessoa é liberta. Por mais que tenha um coração duro, o seu subconsciente vai ser impactado. Estava aleijado, comecei a andar. Estava doente, fiquei curado. Eu estava perturbado, agora tenho paz. Que é isso? Os sinais. É isso aqui. Marcos 16, 17. Esta palavra
não é mais para discípulos. Essas palavras não é mais para João, Pedro, Marcos, Paulo. Esta palavra, ela é atualizada. A palavra de Deus é atualizada, ela não envelhece. Ela é a mesma. Ela é quem produz. Mas por que não produz? Qual a razão que não produz? Por que se fala tanto de evangelho e quase não vê sinais? Quase não vê sinais. Este é o momento que nós possamos fazer uma reflexão. Algo está errado. Algo está errado. Algo está fora do lugar. Não é a palavra, somos nós. Até quando nós só ficaremos ouvindo e não pratica? Ah, pastor, eu estou com 80 anos. Não é a pessoa, é o Espírito, é a palavra. É a palavra. Estes sinais, olha o que o Senhor está falando. Quais os sinais que ele está falando aí? Quais os sinais? Olha, Deus está me revelando aqui isso, Deus está me mostrando isso. É mostrar, revelar. E às vezes só revela o que não presta, só mostra o que não presta. Deus está me mostrando que você é vítima de uma bruxaria e parou por aí. Ok. E aí? E depois? Que Deus é esse? Deus de confusão? Que só mostra o problema e não mostra a solução para o problema? É isso que a igreja está cheia. E o povo está indo nessa levada. O povo gosta disso. O povo gosta de promessa. O povo gosta de revelação. A revelação é a palavra de Deus. A maior revelação, a revelação das revelações é a palavra de Deus. Deus pode revelar? Sim. Ele tem seus propósitos. Ele pode usar um servo para revelar algo na tua vida, mas eu quero dizer, o que ele revela, ele não confunde cabeça de ninguém. Deus não confunde cabeça de ninguém. Não deixa confusão na cabeça de ninguém. Quando um dia você receber um profeta, porque é tanto profeta, que recebeu uma revelação, você tem um Espírito Santo. O profeta tem um Espírito Santo, digamos, tem um Espírito Santo. O Espírito testifica se o que você está recebendo vem de uma fonte chamada o Espírito Santo. Quando Deus fala, o Espírito que está ligado ao Espírito Santo testifica de Deus. Recebo. E você é abençoado por isso. A questão, a falta de ler Bíblia, de estudar Bíblia, a falta de viver uma vida alinhada com o Espírito Santo, sintonizado com o Espírito Santo. Aí muitos têm preguiça de ler Bíblia, de comer Bíblia, estudar Bíblia. Aí fica agora dando ouvido a tudo que vem de lá para cá. E tem que ter muito cuidado com isso. O que tem de crentes perturbados dentro das igrejas não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu estou falando isso, igreja, é porque eu tenho base para falar isso. É tanta besterol
que se prega dentro das igrejas, que eu vou te falar uma coisa. Temos que ter reverência com a palavra de Deus. Temos que ter reverência à palavra de Deus. Igreja, vocês são povo de Deus. Vocês são lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Eu creio que vocês são lavados, remidos pelo sangue. Que o nome de cada um de vocês está escrito no livro da vida. Eu creio que vocês receberam o Espírito Santo. Eu creio que vocês têm a palavra de Deus. Que foi dado a cada um de nós o nome de Jesus. Ou não? Eu não tenho dúvida que vocês não são de Deus. Vocês são de Deus. Mas precisamos amadurecer espiritualmente. Precisamos amadurecer a cada dia espiritualmente, para que nós possamos ganhar maturidade espiritual. A maturidade espiritual não vem de um dia para a noite, vem à base de pancada, de dor, de sofrimento, de renúncia. Você está pensando que o evangelho é essa facilidade que estão pregando por aí? Evangelho é evangelho de cruz, de renúncia, de vida num altar. É fácil? Não é fácil não. É obra do Espírito Santo no nosso espírito, que nos dá, amada igreja, esta firmeza para que nós possamos trilhar esses caminhos tão difíceis, tão estreitos. Quando a gente lê a Bíblia, parece que nós estamos lendo um jornal. Não é isso. Parece que nós estamos lendo qualquer palavra. Não é isso. Quando você pega a Bíblia, você tem a palavra de Deus e tem que reverência essa palavra. Ore antes de ler a palavra. Se dobre diante do Senhor. Converse com o Espírito Santo. Eu tenho dificuldade, Espírito Santo. Eu leio, releio e não entendo nada. Eu leio e não entendo nada. Pelo menos você está sendo sincero com o Espírito Santo. Espírito Santo, por que eu tenho tanta preguiça de ler Bíblia? Por que eu não consigo estar lendo Bíblia todos os dias? Espírito Santo, não é isso que eu quero. Eu quero alimentar a cada dia o meu espírito. Eu quero ler Bíblia. Eu quero entender a tua palavra. Eu quero compreender a tua palavra. Eu quero mergulhar dentro da tua palavra. Senhor, revela-se para mim, Senhor. Ele revela, igreja. Não devemos ler a Bíblia de qualquer maneira. E na hora que você começa a ter uma reverência com a palavra de Deus, o Espírito Santo já conhece teu coração. Imagina quando você vai em direção à Bíblia, a palavra, o Espírito Santo já está com a boca aberta para falar com você. Não se deve ler Bíblia de qualquer maneira. Momento você está ali num capítulo, e nesse capítulo, possa que há um versículo que lhe chamou a atenção. Pare ali. O Senhor tem algo a falar contigo. Você começa a ler um capítulo, você começa a ler 2 capítulos, 3, mas de repente tem um versículo que está se encaixando com você. Despertou o seu ser. É como se o Espírito Santo, é aqui, memorize isso aqui, entende isso aqui. Aí você vai começar a ter uma palavra revelada na sua vida. Esta palavra não é mais para os discípulos, é para nós. Aí diz lá em Marcos 16, 17. Estes sinais seguirão aos que? É todo mundo que crê? É todo mundo que crer. Os sinais é para os que crer.
nem todos crer. Mas os sinais é para que crê. E a Bíblia diz que aquele que crê, observa a coisa. Os sinais seguem, igreja. Os sinais começam a te seguir. Interessante isso. Olha, isso é palavra revelada. Na hora que você passa a crer, não é você ir atrás dos sinais. Os sinais te seguem. Te perseguem. É Deus direcionando o poder dele para você. Porque ele sabe que você crê. O poder é injetado, é direcionado. Começa a te perseguir. Quando você não vai, alguém vem até você. Interessante isso. Você chega um momento, a sua crença, os sinais começam. Olha para Jesus. O que é que levava aquelas pessoas? Os sinais acompanhavam, atraía as pessoas para Jesus. Interessante isso. As pessoas saíam correndo. É porque a Bíblia não fala em detalhes, igreja, mas eu imagino, quando Jesus ia passando nas vias, o pessoal ia atrás, gente. Iam atrás, correndo. Aonde Jesus estava, multidões estavam com ele. Quem era essa multidão que ia atrás de Jesus? Se não era perdido, endemoniado, perturbado, leproso, era o lixo da sociedade. Jesus parece que era como um imã, atraía o imã. Você pega um imã, coloca perto de pregos, ele vai sugando tudo. Imagine você com essa crença na palavra do Senhor. As pessoas vêm até você. Porque você passa a ser o endereço de Deus. Você passa a ser endereço de Deus. Dos céus, Deus tem um endereço. Com seu nome, com seu número, com tudo. Sabe para quê? Para enviar pessoas a esse endereço. Há outros fatores que Deus envia você a determinados endereços. Mas geralmente você se passa a ser, ou se torna seu endereço de Deus. Deus começa a enviar. Deus começa a enviar. Os sinais vão atraindo. E cada dia você vai se apaixonando. Olha o irmão Adriano, lá na empresa que ele trabalha. O que é que está acontecendo? Um reboliço lá dentro. Gerente se convertendo, funcionário vindo de outra loja, já o horário do culto ali. Isso é o que, igreja? Sinais está acontecendo. Tamanho é o sinal que está despertando pessoas dentro da empresa a aceitar a Jesus. Porque eles estão vendo sinais, a palavra vai modificando a pessoa por dentro. Aí diz a Bíblia: abre a tua boca que eu te encherei. E se ele estiver só com a boca fechada lá, Deus não enche ele. Está lá, olha os métodos que Deus utiliza. Está ganhando alma para Jesus lá. Imagina a satisfação e a alegria que esse rapaz, que o irmão Adriano vem com sua bicicleta da loja para casa. Ele vem louvando ao Senhor, ele vem voando. O coração regozijado, Senhor. Aí ele chegou aqui, pastor, ganhou alma para Jesus. Sábio é quem ganha almas. A Bíblia diz que quando um pecador se converte, milhões de pecados serão o quê? Perdoados. Porque ele está entendendo, esta alegria chama-se alegria da salvação. A alegria da salvação. Você quer que todos se salvem. Você tem a preocupação de falar de Jesus. É uma alegria incondicional que Deus coloca. Quando a pessoa se sente útil na mão de Deus.
é uma ferramenta que começa a trabalhar. Não tem depressão, não tem problema, porque quando você começa, Adriano, a se sentir útil, cumprindo uma missão que Deus te deu, a Bíblia diz que a gente vai levando a semente chorando, mas quando volta sorrindo, feliz. Sabe, quando Jesus pega aqueles 70 e comissiona para que eles vão às cidades, e eles voltam, foi a primeira experiência dos discípulos. E quando eles voltaram, eles vieram com relatórios: Senhor, em teu nome Satanás se sujeitava. E eu via Satanás caindo como um raio, tudo feliz e alegre. Os sinais é isso. Precisamos estar movidos por esses sinais, em busca de sinais. Eu quero ver sinais, eu quero ver os sinais acontecer. Senhor, eu quero ver os sinais acontecer, Senhor. Eu quero ver os sinais acontecer. Eu estava em uma das lives, que dia foi? Eu acho que foi com a irmã Roberta, foi. E tinha uma mulher que estava onde, meu Deus? Eu não sei se foi em um país aí, já estava 3 dias sem dormir, nem com remédio controlado. E ela começa a ouvir a live, e as palavras tocando. Pastor, eu chorava o tempo todo, apaguei. Eu vim acordar no outro dia, 10 horas da manhã. E eu acordei curada, sem sentir as dores. É a palavra, igreja. É a palavra que ela é viva e eficaz. Quando esta palavra ela sai de uma fonte chamada Espírito Santo, envolvida com teu espírito, esta palavra ela sai com luz. Por isso que os sinais acontecem. Estes sinais seguirão. Olha, seguirão, vai correndo até você. Sinais. Porque sem sinais, diz a Bíblia que o povo se corrompe. Imagine se fosse um evangelho de Cristo que não tivesse sinais. Não é de Cristo. Quem quer se converter? Você ia buscar Cristo para quê? Você não vê sinais, não vê transformação, não vê poder, não vê nada. Como você ia crer? Aí o Senhor sabe a dureza do nosso coração, e Deus disponibiliza o poder dele para primeiro acontecer esses sinais no nosso coração, o poder de transformação dentro de nós. Então esses sinais acompanharão os que crê em meu nome. Peça sabedoria. Me dá sabedoria, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Porque se você não pedir, se você não orar assim, você precisa, Deus conhece, Ele conhece as nossas intenções, os nossos desejos, os nossos pensamentos, mas precisamos expressar para Ele o que é que você quer dEle. O que é que você quer dEle? Só vem a nós? E não se coloca como instrumento, ferramenta cortante aqui nesse mundo? Você pode. Os sinais acompanharão aos que crê. Agora eu vou aplicar o meu coração. Aplicar o meu coração e buscar nas minhas orações: Senhor, eu quero ver seus sinais. Me capacita, Espírito Santo. Espírito Santo, me capacita. Me capacita, Espírito Santo. A tua palavra fala de tantos milagres, tantos sinais. Eu já vi acontecer na vida de um, de outro, já assisti. E eu, Senhor, eu só vou ficar batendo palma para os outros, contando o testemunho dos outros. E eu, Senhor, o Senhor não começa dentro de nós. Aí vai. E você começa pelas orações. Deus vai ver a sua petição, o seu pedido, o seu querer.
Ah, mas dona Dete, irmã Dete. Não importa idade, não importa se é uma pessoa de 90 anos, se é 80. Não é obra do homem, é obra do Espírito Santo no nosso espírito. Você pode não ter a força física, como nós não temos a força física, irmã Marildo, quando você tinha 20 anos. Você não tinha aquela explosão, hoje você não tem aquela explosão que você tinha com 15 anos. Mas eu quero dizer que o teu espírito não envelhece. Teu espírito não envelhece. O nosso espírito não tem idade. O nosso espírito veio de uma origem espiritual antes da fundação da terra. A terra tem a quantidade de anos que ela foi formada. Ou melhor, a cronologia de tempo começou a partir do pecado. Porque antes do pecado não havia cronologia de tempo. Por quê? Porque o espiritual, as coisas espirituais não estão dentro de uma cronologia de tempo. Se Jesus voltar agora, as pessoas que morreram há 3.000 anos atrás, é como se elas morreram agora. Não há cronologia de tempo para aquele e para o espírito. Cronologia de tempo é para o físico. É para o físico. Então por isso que nós somos um produto e que a nossa origem, ela veio do espiritual. E esse espiritual foi antes da fundação da terra. Você está pensando que você é qualquer crente? Você está pensando que você é qualquer servo de Deus? Chame para você essa responsabilidade. Eu não sou qualquer pastor. Eu não sou qualquer marido. Porque você chama para você essa responsabilidade e sabe o Deus, o tamanho do Deus que está dentro de você. É isso que tem que amadurecer a nossa mente. Eu não sou qualquer crente. Eu sou diferente. Por que eu sou diferente? Eu não sou melhor e não quero ser melhor. Mas vocês têm que a cada dia, eu sou diferente. Porque a cada dia eu procuro buscar um Deus diferente, buscando um Deus na renúncia, não ao pecado, não ao pecado, a cada dia se envolvendo com o Espírito Santo, a cada dia se mergulhando na palavra. Você está sendo diferente, igreja. A consequência disso são estruturas espirituais. Irmão Adriano, hoje, com esse trabalho que Deus confiou nas tuas mãos, na sua empresa, na empresa lá, você não se sente outro Adriano? Não é que os problemas saíram da sua vida. Não é que os problemas sumiram da sua vida. Problema enfrenta todos os dias. A questão, por você estar bem espiritualmente, você tem domínio sobre os problemas. Você está mais forte do que os problemas. Por uma estrutura espiritual que está acessado por uma alegria da salvação. E isso cria dentro de nós um desejo constante. Dá vontade de orar mais, vontade de jejuar, vontade de ler Bíblia, vontade de louvar, sabe? É uma coisa assim tão gostosa, sabe? Você fica conectado. A sua mente não tem espaço, a mente não tem espaço para estar processando besteira. Você vai destruir tudo. Imagine se cada um de vocês
ou cada um de nós procurasse viver uma vida de sinais? E aí? Você acha que entrava um ano e saía do ano, entrava outro ano, saía um ano, sem que algo não acontecesse durante todo esse ano? Será que uma alma, olha como uma coisa é séria, Manete, 365 dias no ano, vai embora, e a gente sequer, Adriano, uma alma não conseguimos trazer para Jesus. É sério isso. Isso é muito sério. Mas isso passa despercebido na nossa vida. E temos que ter esse cuidado, esse zelo, para que a gente não envelheça dentro de uma igreja e fique obeso, espiritualmente falando. Obeso. Só cheio de blá, 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 e sinais sumiram. Não tem. É isso que acontece. Os sinais vai acompanhar o que crê. Qual o caminho? Alinhamento com Deus. Renúncia. Mais tempo de orar. É que a irmã vai pegar o filho, né? Lá na faculdade, que Deus abençoe. Sabendo que é pegar o filho, mas vem para a igreja. Sai no meio do culto, mas Deus abençoe. Então vamos fazer o seguinte. Autodisciplina. Se você quer ver sinal na sua vida. Primeira coisa. Arrependimento. Arrependimento diante do Senhor. Se dobrar diante do Senhor. Conversar diante do Senhor. O que é que você quer? Você quer ser usado como? Quais os sinais que você quer que acompanhem você? Os sinais da palavra do Senhor? Os sinais de milagre? Os sinais na libertação? O que você quer? Salomão diz: sábio é quem ganha o quê? Almas. Um dia chegaremos nos céus. Imagina agora é só um exemplo que estou dando. E o Senhor perguntar: cadê as almas? Hein? Você passou tanto tempo lá. Te dei tanto tempo para você pregar o evangelho. Cadê as almas? O que a gente vai falar para Deus, hein? Não tive tempo? Você quer ver? Não tem depressão. Não tem problema que vença uma pessoa quando está pensando nas almas. Você quer crescer espiritualmente? Ore pedindo alma ao Senhor. Ore. Eu sou exemplo disso. As minhas orações, eu digo: Senhor, me transforma em um destruidor de reino das trevas e resgatador das almas. Espírito Santo, me leva nas trevas para que a luz do Senhor brilhe sobre a minha vida. Onde estão essas almas, Espírito Santo? Espírito Santo, há muitas almas agora que estão marcadas para servir ao Senhor, mas que agora estão nas trevas e a gente não consegue enxergar essas pessoas. Deus, eu não quero perder tempo com quem não quer nada. Eu quero as almas que estão marcadas para te servir. Eu quero as almas que estão marcadas para te servir. Onde estão essas almas, Espírito Santo? Me conduz, me leva, traz. E você passa a bater na tecla. Daqui a pouco você vai ver o resultado. Daqui a pouco você vai ver. Você não está pedindo? Vou te enviar.
Me capacita, Senhor. Me capacita, Jesus. Você acha que uma oração dessa, o Espírito Santo vai te negar? Você acha que uma oração como essa, o Espírito do Senhor vai negar? Você ora. É como se você coloca o Espírito Santo em uma condição. É só um termo para falar. Com toda a reverência. Que Ele não pode te negar. Espírito Santo, como que o Senhor pode me negar desejo pelas almas? Desejo, eu quero desejo pelas almas. Fome pelas almas. Sede pelas almas. Aí eu tenho que entender que eu tenho para as madrugadas. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que ler Bíblia. Eu tenho que dizer não ao pecado. Renúncia. A natureza pecaminosa vem. Eu tenho domínio sobre você. Deus, me dê força. Senhor, tudo vai mudando de você. Tudo vai mudando. Aquele conformismo, achismo, se acomoda com, você passa a ser despertado. Despertado. Daqui a pouco você vai ver cruzar nos teus caminhos aquelas almas que você está pedindo ao Senhor. Aquelas almas que está clamando, pedindo socorro, e a gente não vê. Os nossos olhos estão fechados. Como que Deus vai enviar? Se Deus sabe que a condição desse servo não é uma condição que Ele possa usar. A Bíblia diz, Welles, se todo o mundo parar de clamar, Ele faz com que as pedras clamem. Mas o Evangelho tem que ser pregado. Isso é obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. O seu espírito está movido pela fé, pela crença. Como Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não aceito, Jesus, viver uma vida nessa terra, uma vida comum. Comum nós éramos quando nós não tínhamos Jesus. Agora nós não somos mais pessoas comuns. Nós não somos agora pessoas normais, nós somos anormais. É isso que a fé faz com a gente. Você vai crescendo. Aí Deus vai te usando. Aí você vai ver como a sua alma se alegra em você olhar com seus olhos, ver que o Senhor, através de você, usou você como um canal para chegar a uma pessoa e tirar das trevas. É como uma pessoa, ela está aprisionada nas trevas. E você precisa ir lá. Deus não vai enviar anjos para pregar o Evangelho para perdidos. Deus envia os seus filhos, aqueles que estão disponíveis, aqueles que são o endereço. Aí Deus manda. Aí você volta com a resposta. E essa resposta de Deus lhe motiva mais com a alegria da salvação. Você passa a ter uma vida anormal. Você carrega paz, mesmo vivendo muitas lutas, passando por muita pancada, mas dentro da sua alma, do seu espírito, você tem paz.
Como entender isso, irmã? Como entender? Pancada desgramada em cima, pau no lombo mesmo, as coisas apertam mesmo, e lá dentro você tem paz, você não se desespera tanto, você não desmorona não, você está livre. Jesus, eu vou vencer essa luta, eu vou vencer essa luta. Quando você menos espera, igreja, o Senhor te transporta para campos de vitória. Aí é que vem agora a recompensa, a alegria do Senhor. E Ele coroa a cada um com a paz, com a graça. A graça, como o apóstolo Paulo diz, a tua graça me basta. Eu só quero a tua graça, o favor imerecido. E quando Deus derrama um pouquinho da graça dele, igreja, você se torna uma potência espiritual. Você passa a ser instrumento vivo do Senhor. A sua presença pode curar uma pessoa. A sua presença pode mudar um ambiente. Você está tão convicto com o Espírito Santo, através de um alinhamento que você tem com Ele. Você está tão convicto com a presença do Espírito Santo, que você entende, aonde você vai, Jesus está indo com você. Você chegou, Jesus também chegou. Você se movimentou, o Espírito se movimentou. Você parou, Jesus parou. Você é movido por essa fé, por esse exercício da fé. Oração, aquebrantamento do coração. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais meu coração é quebrantado. Interessante isso. Quanto mais você tem conhecimento de Deus, o seu coração é aquebrantado. Você é capaz de suportar tanta injustiça que você está sabe, tranquilo, porque o seu coração passou por este processo chamado amadurecimento espiritual. Vida com Deus, alegria da salvação, comunhão com o Senhor. Tudo vai mudando de dentro para fora, Amarildo. Aí você passa a ser o representante de Deus nessa terra. Aonde você vai, é Deus que está indo ali. Ai, se todos entendessem isso. Ai, se todos entendessem isso. Eu não oro pedindo nada para mim. A minha oração, Senhor, que a cada dia o Senhor quebrante meu coração. Quebranta. Se tem algum orgulho, alguma prepotência, alguma mágoa, algum rancor, Senhor, me mostra, tira do meu coração. Não quero isso, porque eu quero te servir, eu quero te servir. Você será o endereço de Deus, que seu telefone vai começar a tocar. Mas é pessoas que vão atrás de você. É pessoas perturbadas, endemoniadas, pessoas, e você vai ver o que vai acontecer. Isso é possível, igreja, quando nós procuramos a viver esta palavra dentro de nós, do nosso coração. Imagine cada um de vocês contando suas experiências. Olha, pastor, hoje, sábado, eu estou tão feliz hoje. Hoje eu ganhei uma para Jesus. Olha, pastor, uma pessoa me procurou, eu fui fazer uma visita, e aí a pessoa estava doente, e a pessoa foi curada, a pessoa foi liberta. Poxa, como é gostoso isso, como é prazeroso isso. Ah, Espírito Santo. E aí a cada dia você está se alegrando mais, você quer Jesus, você quer Jesus. Isso vem como efeito dominó. E o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida.
É isso, igreja. Se alguém não bate na sua porta, se alguém não te liga pedindo, vamos dizer, um socorro, oração, ou se você não vai até essas pessoas, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa que está errada. O Senhor nos chamou para que nós possamos produzir para o reino dele. Entenda isso. Porque às vezes ficamos numa condição de só ver a nós, só pedindo para nós. Nós, é só isso. Para Deus nada, é só para nós. O tempo vai passar. Os cabelos brancos vão chegar. Vão chegar, né, irmão? Já chegou. O que fizemos para Deus? Isso vai mudar em nome de Jesus Cristo. Quer falar? Então venha falar. Isso é importante, você participar. Paz do Senhor. O pastor falando sobre essa experiência, não posso falar o nome da empresa onde eu trabalho, ou questão ética e também contratuais. Tudo que está acontecendo lá está me ajudando muito, espiritualmente, fisicamente. Eu passei, o pastor sabe, né? Ano passado, psicologicamente, passei um ano passado muito difícil, o pastor tem acompanhado. Poucos sabem, também não vou entrar, não é o caso, mas Deus tem mostrado maravilhas lá dentro da empresa. Ontem, assim, depois que a gente terminou a oração, que a gente só tem 30 minutos, 45 minutos no máximo, e 2 almas foram ganhas para Jesus, meu chefe, e uma moça que trabalha no corporativo, que ela veio chorando para Jesus quando eu fiz o apelo, porque Deus tinha colocado dentro do meu coração, faça o apelo, porque eu só levava a palavra e orava, aí depois, não, faça o apelo, eu fiz, e ela veio chorando e disse bem assim, eu estava me prendendo, mas aí eu falei a ela, ó, a palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo falar, não endureçais o vosso coração. E ela não endureceu. Ela foi para Jesus. E ontem aconteceu algo muito interessante. E hoje eu fiquei muito feliz em saber o resultado. Quando terminou a oração, aí desce uma moça do corporativo chorando, me procurando. Adriano, tem como você orar por uma moça que ela é minha amiga. Ela está internada, está toda inchada e ela vai ter neném, mas só que o médico disse que não tem condição, que talvez poderia perder, né? Chegar a perder um dos dois. E aí não, vamos orar sim, vamos orar em nome de Jesus. E eu pedi para que o Espírito Santo de Deus visitasse ela, visitasse o bebê. E fui falando, pedindo ao Espírito Santo e houve paz no coração da moça que veio me pedir oração. No mesmo momento, houve paz no meu coração e houve paz no coração da outra pessoa que estava intercedendo lá. E hoje de manhã eu fui para a consulta. Quando eu voltei da consulta, o telefone do setor ligou, estava tocando lá e eu fui atender. Quando eu atendi, falei o nome da empresa, falei o meu nome, ela é com você mesmo que eu queria falar. Você não sabe o que aconteceu. O bebê nasceu, está tudo bem com ela, ela está desinchada, está tudo em paz, graças a Deus, eu amém. Diga a ela que eu mandei um abraço para ela e que o Senhor Jesus Cristo está com ela e com o bebê dela. Aí eu vou dizer agora isso a ela. Aí mandou mensagem lá para ela, está tudo em paz. Então são essas coisas que a gente se alegra, que a gente se sente útil, como o pastor Jair sempre fala aqui. Quando nós começamos a trabalhar por reino, Deus ele trabalha em nosso favor, começa a trabalhar também em nossas vidas, começa a trabalhar também nas coisas que nós temos dificuldade. E eu tenho notado muita diferença, muita diferença depois das orações lá. E olha que Deus ele usa quem Ele quiser, pastor. Quem Ele quiser. Deus usou uma ímpia para falar isso. Isso aqui deveria ter, porque eu botava o louvor lá, sempre estava lendo a Bíblia, alguma coisa assim. Aí ela dizia, aqui deveria ter uma célula, ela fala assim, dessa forma. Para o pessoal orar e dar uma palavra. E foi a partir dela que meu chefe pegou e disse, é mesmo, amém, Adriano.
traga a Bíblia para falar aqui de Jesus para a gente. Eu amém. E aí eu comecei a falar e Deus está resgatando. Porque eu disse ao Senhor bem assim, mesmo que um dia eu saia de lá, mas eu quero sair feliz, com a cabeça erguida de que eu fiz a obra do Senhor ali. E eu disse a Deus, eu prometi ao Senhor, enquanto eu estiver ali eu vou falar de Jesus. Vou falar do amor de Cristo. E eu creio que tem mais almas para se converter ali. Só que tem muita gente se prendendo. E até a outra gerente de outro setor que foi lá e disse, olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse, tudo que você falou aí foi me tocando por dentro, eu nunca tinha reparado. Depois ela em particular foi falar com outra pessoa do setor onde ela trabalha, e disse, o que ele estava falando ali sobre perdão, é verdade, eu preciso perdoar. Por isso que muitas coisas não acontecem em minha vida, é justamente isso. Quando nós não liberamos perdão, nós não vemos os feitos do Senhor. Não temos como ver, porque o próprio Senhor nos perdoou. Ele perdoou na cruz, Ele perdoou o tempo todo. Se você vê a trajetória de Jesus aqui na terra, Ele perdoou, Ele amou. E quando você não perdoa, você não tem paz. Quando você não perdoa, você não dorme direito. Você começa a ter dores no corpo, porque a psicologia fala sobre isso. Diz que 50% das dores no corpo, até câncer, são de fundo emocional. Na verdade, a psicologia, juntamente com a medicina, não pode declarar, mas eles querem dizer o seguinte, que os problemas espirituais se manifestam na vida física da pessoa, quando a pessoa não libera o perdão. Perdão é algo muito sério. Se você tiver de perdoar, perdoe. A irmã Keila ontem falou mesmo na live, eu estava assisti até o final. Deus continue abençoando sua vida, minha irmã. Você é uma guerreira. Perdão, perdoe, perdoe, você vai viver em paz, vai ser livre dos seus temores, das suas dores, das suas angústias, você vai ser livre de tudo, porque Jesus ele só pode realmente libertar, porque a palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, mas a gente só pode ser livre quando a gente libera o perdão, amém? Deus abençoe. Olha, o irmão Adriano, ele viveu momentos difíceis na vida dele. Não convém falar, mas foi muito difícil. Muito difícil. Olha o irmão aí dando volta por cima. Quando a gente para, a gente ferruja. O esperma atropela. Quando a gente deixa de produzir para o Evangelho, o que sobra é só problemas, é só lamentações, dor e angústia. Por isso, quando nós colocamos os pés no Evangelho, tem mais retorno para nós. O retorno ao inferno não é mais retorno para nós. Os problemas que você passa, isso vai servir de um tijolinho na sua vida espiritual. Mais um blocozinho. Enfrentou um problema, Adriano. Venceu, mais um tijolo, outro. Até que a gente amadureça. Por isso que Paulo diz, até Cristo ser formado, eu sinto a dor de parto. É um processo. Para que nós possamos chegar a esse amadurecimento espiritual, é necessário muita pancada. Muita pancada. Aí vocês vão entender lá na frente, porque vai dar valor. Porque nos seus momentos, você superou tudo. Nos seus momentos, você pensou de abrir, você superou ali. E aí você tem estrutura para chegar para as pessoas amanhã, olhar dentro dos olhos, persevere. Persevere. Porque na sua vez você perseverou. Você tem moral de chegar, olhar dentro dos olhos, levanta a cabeça. Porque na sua vez você levantou a cabeça. Esta palavra sai com luz, com poder. Como é que você vai dizer? Levante, rapaz. Sinal do meu problema, eu não me levantei. Essa palavra é morta. Ela não produz vida. Que Deus abençoe a todos vocês.